Você acha que sobreviveria a uma invasão alienígena? Eu acho que não. E eu separei 6 invasões, onde a humanidade inteira quase foi exterminada, pra te provar que em nenhuma delas você teria a menor chance. E nessa lista tem alien que aguenta bomba nuclear sem um arranhão, uma nave de 550 km que vaporiza cidades inteiras com um único disparo, e uma invasão tão calculada que até as crianças podem ser a arma que te finaliza. Mas com certeza a primeira coisa a fazer numa invasão seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo Derrotando Filmes, eu vou te mostrar as 6 piores invasões alienígenas que você jamais sobreviveria. Então, boa sorte! Imagina você sendo um marinheiro participando do maior exercício militar do mundo, o RIMPAC, com 14 marinhas e mais de 20 mil soldados. Aí do nada, 5 objetos aparecem vindo em direção à Terra. Um deles colide com um satélite, e a nave inteira cai em Hong Kong, atravessando o Bank of China Tower e finalizando mais de 25 mil pessoas antes da invasão sequer começar. Os outros 4 caem no oceano e criam uma redoma de energia com mais de 90 km de altura, que prende todo mundo lá dentro. E pra piorar, um pulso eletromagnético corta toda a comunicação, então você não consegue pedir ajuda, não consegue avisar ninguém e está completamente isolado com criaturas de outro planeta. Até um jato tentou atravessar a redoma e explodiu no contato, então nem voando você sai dali. E o pior de tudo é que a culpa é da própria humanidade, porque em 2005 a NASA descobriu um planeta que parecia ter condições idênticas às da Terra, com água e possibilidade de vida. Aí o que eles fizeram? Criaram um transmissor chamado Beacon, 5 vezes mais potente que qualquer aparelho do planeta, e ficaram mandando sinais por espaço a cada 24 horas. E alguma coisa respondeu. Então, basicamente, a humanidade gritou: tem alguém aí pro universo? E os regentes vieram conferir. Isso aí é tipo mandar mensagem para um número desconhecido e descobrir que era o cara mais perigoso da cidade, né, galera? E aqui já começa o problema, porque os regentes são criaturas com aparência de primatas e olhos de réptil que vieram do espaço, procurando um novo planeta para viver, já que o deles não aguentava mais sustentar vida. E eles funcionam em castas militares, e os soldados de elite, os thugs, conseguem transformar o braço inteiro em armas diferentes, fora que a armadura deles é feita de um material que não existe na tabela periódica, ou seja, a ciência humana nem sabe o que é isso. Essa armadura aguenta tiro de fuzil tranquilamente, e quando os marinheiros tentaram atirar com munição comum, os tiros simplesmente ricochetearam, sem contar que as naves deles resistiram à entrada na atmosfera terrestre. E pra quem não sabe, galera, qualquer objeto que entra na atmosfera em alta velocidade entra em contato com a resistência do ar e os gases ao redor, o que gera um calor e uma pressão tão absurdos que desintegram meteoros em segundos. Então imagina o material dessas naves para ter sobrevivido a isso, né? Só que o pior vem depois, porque os regentes lançam umas esferas inteligentes, que saem destruindo qualquer infraestrutura militar que encontram, como helicópteros, bases, carros, tudo vira alvo, e você ali no meio, sem comunicação e sem poder sair da redoma. É tipo você começar uma partida de Fortnite, só que a zona já tá fechada desde o início, e você não tem nenhuma arma. E essas esferas também foram soltas na cidade, aniquilando carros e destruindo tudo pela frente. Então nem em terra firme você tá seguro. E quando um navio de guerra tentou buzinar para naves aliens para tentar se comunicar, os regentes responderam com uma onda sônica, que estourou todas as janelas do navio e arremessou os soldados para trás. Ou seja, até a buzina deles é uma arma. E a coisa piorou de vez, porque quem iniciou o combate foi a humanidade. Um comandante mandou um tiro de advertência para proteger o irmão, e os regentes responderam com força total, destruíram o navio inteiro com um ataque definitivo, finalizando todo mundo que estava a bordo. Então um contra-torpedeiro de guerra foi explodido como se fosse um barquinho de papel. E se você acha que poderia ir para um navio desses, pensando que a marinha vai te proteger, pense 2 vezes. Além disso, os regentes são sensíveis à luz forte. Quando jogaram luz nos olhos de um deles, a pupila se retraiu e o alien ficou completamente desnorteado. Os soldados descobriram que os capacetes deles funcionam como óculos escuros super avançados, justamente porque essas criaturas não aguentam a luz do sol. Então, em teoria, granadas de luz ou lanternas militares poderiam ajudar. Só que para isso, você precisaria estar perto o suficiente de um alien com uma armadura que te arremessa para longe com um tapa. E se eu fosse você, eu não ia querer testar isso não. E tem um detalhe curioso, porque esses aliens poupam civis desarmados. As esferas passam por perto de pessoas que não representam ameaça e simplesmente ignoram. Então se você ficar quietinho, talvez você sobreviva. Só que tem um problema gigante, porque o objetivo dos regentes era usar o Beacon para chamar reforços do planeta deles. Eles tinham apenas 4 horas antes da antena sincronizar com o satélite e enviar o sinal. E se esses reforços chegassem, aí não importa se você tá quieto ou não, porque seria o fim de qualquer jeito. E a humanidade só venceu porque o navio de 70 anos, o USS Missouri, conseguiu bombardear a antena no último segundo. E se esse tiro tivesse falhado, era game over pro planeta inteiro. E desse ranking inteiro aqui, Battleship é o único que ficar parado e não fazer nada tem uma pequena chance de funcionar. Aproveita, porque daqui pra frente, essa opção não existe mais.
E se esses aliens já eram um problema, imagina uma invasão onde você não precisa nem ser atacado para perder, basta olhar para uma luz e tudo acabou. Os colhedores de Skyline são uma espécie de cefalopódeos hiper avançados que vieram para a Terra com um único objetivo: coletar cérebros humanos para alimentar suas máquinas de guerra. E a arma principal deles é genial na sua simplicidade: uma luz azul hipnótica que cai do céu durante a madrugada. Qualquer pessoa que olhar para essa luz entra em um transe imediato e começa a caminhar em direção às naves, como se estivesse sendo puxada por uma força invisível. Veias azuis começam a aparecer no corpo e você simplesmente perde o controle. E o pior é que você não consegue resistir sozinho. Se não tiver alguém do seu lado para te puxar de volta, acabou. É tipo um genjutsu do Itachi no Naruto, só que não precisa nem de contato visual direto, basta a luz pegar no seu campo de visão. E se você estiver dormindo sozinho no seu apartamento e a luz entrar pela janela, aí já era, né galera? Você levanta e sai andando feito um zumbi até ser coletado. E no vídeo que eu já fiz no canal, a gente viu casais inteiros sendo levados juntos porque olharam pra luz ao mesmo tempo. Então às vezes, nem ter companhia garante que você sobrevive. Fora que mesmo se você tiver a sorte de alguém te puxar de volta, o contato com a luz deixa sequelas. Um cara que foi exposto começou a desenvolver marcas negras pelo corpo que iam piorando com o tempo, como se ele estivesse lentamente se transformando em outra coisa. E com o passar dos dias, ele ficava mais forte e mais agressivo, como se a luz tivesse plantado algo dentro dele. Então mesmo que você escape da hipnose, você pode estar infectado por algo que vai te consumir por dentro. E não existe médico, hospital ou tratamento pra isso, porque ninguém na Terra sabe o que aquela luz faz no seu organismo. E os colhedores não dependem só da luz. Eles mandam drones que invadem prédios arrancando os cérebros das pessoas, vasculhando apartamento por apartamento. E também tem os tankers, criaturas gigantescas cheias de tentáculos, que varrem as ruas devorando qualquer um que encontram. Um desses tankers pegou um cara com um tentáculo e puxou ele para dentro com tanta força que não teve nem tempo de gritar. E esses drones são tão roubados que eles conseguem ficar vivos por alguns minutos, mesmo sem cérebro, e saem procurando um substituto para voltar a funcionar. É tipo aquele boss que você acha que finalizou e ele volta com a segunda barra de vida. E se você tiver a ideia de ficar trancado no apartamento esperando ajuda, saiba que a água acabou no segundo dia, e sem abastecimento funcionando, em poucos dias você vai estar desidratado e fraco demais para fugir. Um grupo tentou essa estratégia, e no final eles estavam brigando entre si de tão desesperados. E um cara chegou a explodir o próprio apartamento com um gás de cozinha para tentar derrubar um drone que tinha invadido o prédio, se sacrificando no processo. Então a situação fica tão desesperadora que as pessoas usam métodos que acabam deslogando elas mesmas do servidor só para eliminar uma única criatura. Só que a parte mais assustadora de tudo é o que aconteceu quando os militares tentaram resolver o problema. Eles mandaram um B-2 Stealth Bomber com uma bomba termonuclear B-61 que tem 340 kilotons. E pra quem não sabe galera, a bomba de Nagasaki tinha 20 kilotons. Essa aqui tinha 340, ou seja, 17 vezes mais potente. E o que aconteceu? A nave alienígena foi atingida, caiu e simplesmente se reconstruiu. Ela voltou inteira, como se nada tivesse acontecido. Se uma bomba nuclear 17 vezes mais forte que a que caiu em Nagasaki não fez um arranhão, me diz o que você vai fazer. E no terceiro dia, a invasão já era mundial. Todas as grandes cidades do planeta estavam sendo atacadas ao mesmo tempo. Não tinha pra onde fugir. O seu destino era ter o cérebro arrancado e virar combustível pra máquina de guerra alienígena. E pra quem não sabe, eu não cobri os outros filmes dessa franquia aqui no canal. Se vocês quiserem um remake, pede aí nos comentários. Só que eu vou dar um pequeno spoiler, porque nas sequências é revelado que esses aliens foram os responsáveis pela criação da humanidade. E agora eles voltaram para fazer a colheita dos cérebros que eles mesmos plantaram. Ou seja, eles nos criaram para nos usar como bateria biológica. Você basicamente ia virar uma pilha da Matrix. Só que em vez de gerar energia pro corpo, você ia gerar consciência para uma máquina de guerra. E isso se você tivesse a sorte de não olhar para a luz antes. Só que se ter monstros e naves já é ruim, agora imagina enfrentar um exército inteiro de alienígenas organizados em castas militares. Os aliens de Batalha de Los Angeles não vieram pra zoar. Eles pousaram no mar a poucos quilômetros da costa de todas as grandes cidades do planeta, como Paris, Londres, Nova York, Tóquio, Hong Kong, Rio de Janeiro, sim, aqui no Brasil, e começaram um ataque simultaneamente. E segundo a lore da franquia, a gente não tá falando de meia dúzia de bichos. São 25 milhões de soldados da casta de infantaria, com quase 2,5 metros de altura e uma arma implantada em cada mão. Então já começa ruim, né? Porque o alien médio é quase meio metro mais alto que você e tem o dobro de armamento. Fora que existem 2 milhões de oficiais que têm 4 pernas mecânicas e se movem a 40 km por hora, com propulsores que permitem eles pairarem no ar. E esses oficiais ainda têm o cérebro maior e mais desenvolvido, além de uma garra mecânica no braço esquerdo. É tipo o Covenant do Halo, só que na vida real e sem o Master Chief pra te salvar. E pra quem não sabe, galera, o mundo inteiro, somando todos os exércitos de
de todos os países têm aproximadamente 21 milhões de soldados ativos, só que nem todos estão prontos para combate. Na prática, uns 13 a 15 milhões conseguiriam lutar. Os aliens vieram com 30 a 35 milhões, ou seja, 2 aliens para cada soldado humano no planeta. Só ficaria pior se o Leônidas tivesse arrumado essa treta. E detalhe, esses aliens têm grandes quantidades de células-tronco e plaquetas no corpo, permitindo que eles regenerem membros inteiros. Se você atirou e não acertou o cérebro, que fica escondido atrás do coração, conectado direto na coluna vertebral, o membro que você arrancou cresce de volta. Sem contar que o exoesqueleto deles aguenta vários tiros de calibre 5.56, que é a munição padrão da maioria dos exércitos do mundo inteiro. Então você gasta um pente inteiro num alien e o máximo que você consegue é deixar ele bravo. Fora que eles parecem ter pré-cognição, ou alguma forma de detecção eletrônica tão avançada que dá no mesmo, né? Isso quer dizer que eles sentem quando uma emboscada tá pra acontecer. Então você monta toda uma estratégia para pegar eles de surpresa, e os caras simplesmente já sabem que você tá ali. É como se eles tivessem um wallhack ativado 24 horas por dia. Tentar emboscar um alien desses é tipo tentar fazer um gank no Faker jogando LOLzinho. O cara mexe tanto a câmera que já sabe que você tá vindo. E eles ainda têm a retrocognição, que permite lembrar instantaneamente de qualquer lugar onde já estiveram. Então eles nunca se perdem e conhecem o terreno melhor que você. E pra completar, a cidade de Los Angeles virou um campo de batalha com visibilidade praticamente zero, provavelmente de propósito, já que os aliens podem ter alguma forma de enxergar naquela neblina. No primeiro confronto, os aliens supostamente usam um cachorro como isca para distrair os soldados e emboscaram o pelotão inteiro com tiros vindo de todos os lados. E esses tiros causaram queimaduras de terceiro grau. E pra quem não sabe, queimaduras de terceiro grau destroem todas as camadas da pele e atingem tecidos mais profundos. Sem um hospital funcionando e sem ambulância para te buscar, um único tiro desses aliens já seria o suficiente para te finalizar. Fora que quando os militares acham que iam dominar o espaço aéreo, os aliens soltam naves de combate, que destruíram os helicópteros de evacuação. E na Terra, eles têm um canhão que dispara 16 mísseis guiados de uma vez só, operado por uma casta especializada em inteligência e protegido por uma formação em cunha de soldados dando cobertura. Esse canhão sozinho dizimou pelotões inteiros de fuzileiros. Então na Terra, eles te cercam. No ar, eles derrubam seu transporte. E se você for um civil, tentando fugir no meio daquela poeira, sem chegar 10 metros à sua frente, a chance de sair dali vivo seria praticamente nula. E detalhe, países com exércitos menores, como várias nações da América do Sul, África e Oceania, cairiam em questão de horas. Se os Estados Unidos, com todo o seu poderio militar, estava apanhando, imagina o resto do mundo. E se enfrentar um exército organizado desse tamanho já é impossível, espera até ver para o que vem agora. Mas uma pausa rápida aqui antes de continuar, galera. Eu tenho um grupo no WhatsApp chamado Derrotando Ofertas. Lá eu faço curadoria das melhores ofertas do dia e derroto os preços para vocês. São até 4 ofertas por dia, de tudo que vale a pena, desde eletrônicos até utilidades para casa e muito mais. Se você curte um desconto bom assim como eu, te convido a entrar lá. É gratuito, basta clicar no link aqui do comentário fixado. Até agora, pelo menos você sabia quem era o inimigo. A partir daqui, as coisas mudam. Imagina você em um acampamento de férias e de repente uma invasão alienígena começa. Só que antes de qualquer nave pousar, um pulso eletromagnético explode a atmosfera e desabilita toda a tecnologia do planeta. Celular, carro, GPS, hospital, tudo para de funcionar. E pra quem não sabe, galera, em 1962, os americanos fizeram um teste chamado Starfish Prime, detonando uma bomba nuclear a 400 km de altitude no Pacífico. E o pulso eletromagnético apagou 300 postes de iluminação em Oahu, no Havaí, a 1.450 km de distância. O link de micro-ondas da companhia telefônica foi destruído instantaneamente, e alarmes dispararam por toda Honolulu, isso com tecnologia humana dos anos 60. Agora imagina o que os aliens fariam. Você acorda no dia seguinte e nenhum carro moderno liga, nenhum telefone funciona, e você basicamente voltou para a Idade da Pedra. E se você estava num avião quando o PM explodiu, os motores simplesmente pararam, e você caiu, sem despedida, sem aviso e sem chance nenhuma. E pra quem tá pensando, mas dá pra proteger os eletrônicos com uma gaiola de Faraday. Sabe que isso é possível em teoria, só que na prática é bem caro, incerto e ninguém faz isso com o equipamento do dia a dia. Então, a não ser que você seja o tipo de pessoa que guarda o celular dentro de uma caixa de metal antes de dormir, você tá ferrado. E no meio desse caos todo, você ainda tem que lidar com um Baraka, como eu carinhosamente gosto de chamá-lo, um alien individual que sobreviveu à reentrada na atmosfera. Ele aguenta tiros de caça F-22 Raptor e se regenera. Essa criatura te rastreia pela temperatura corporal e
reage a qualquer som, e ainda gera criaturas menores de dentro do próprio corpo para te perseguir. E essas criaturas são rápidas, agressivas e não param até te encontrar. Se esconder no escuro não resolve, porque o corpo humano irradia calor o tempo todo, em torno de 37 graus. Então você teria que cobrir o corpo inteiro com isolamento térmico, ou se enfiar numa fonte de água gelada para mascarar a assinatura de calor, e ainda assim ficar em silêncio absoluto. E detalhe, a região onde esses adolescentes estavam ainda tinham cascavéis chifrudas, leões da montanha e ursos negros. E com todas aquelas explosões, esses animais estavam nervosos e em modo de defesa, prontos para atacar qualquer coisa que vissem pela frente. Então, além do alien, a própria natureza tá contra você, né, galera? Fora que sem a tecnologia funcionando, o fator humano entra pesado aqui. Os criminosos aproveitam o caos para fazer o que quiserem. É exatamente o que acontece, porque um grupo de bandidos aparece querendo roubar uma criptochave essencial para salvar a humanidade. É tipo um GTA na vida real, só que sem um respawn. E se eu fosse um desses adolescentes, eu teria pegado uma arma na delegacia que eles passaram, porque ficar desarmado no apocalipse é pedir para ir de base. Só que o pior é que eles tinham soltado um preso de lá, e esse mesmo cara volta para roubar eles. Então a lição aqui é simples, né? Não solte criminosos no fim do mundo, por mais boazinha que seja a sua alma. E quando eu falo que o fator humano é perigoso, é sério, porque esse preso quase finalizou um dos adolescentes para pegar a chave. Além de tudo isso, o Baraka ainda tem uma espécie de língua que ele enfia na garganta das vítimas, e existe a possibilidade dele estar colocando filhotes dentro do seu corpo, tipo o Alien com a Ripley. Só que você é um adolescente e não tem um lança-chamas. E um dos garotos que teve contato com essa língua ficou completamente desesperado, achando que ia explodir de dentro para fora a qualquer momento. E o único motivo dessas crianças conseguirem fugir é que encontraram um Mustang Mach-1 de 73, porque os carros antigos não têm circuitos eletrônicos e funcionam mesmo depois de um pulso eletromagnético. Então, se você não tiver um carro de mais de 50 anos na garagem, vai ter que andar a pé, enquanto um alien indestrutível te caça pelo calor do seu corpo. E eu já vou avisando que a maioria de nós não tem um Mustang 73 estacionado por aí, né, galera? E a missão dessas crianças era levar a criptochave até o JPL da NASA, em Pasadena, a 112 km de distância, para ativar o projeto Excalibur, um sistema de defesa da Guerra Fria. Então, além de tudo, você ainda precisa percorrer mais de 100 km a pé ou num carro velho, enquanto é caçado por um alien que não morre. Imagina fazer isso com um Fusca no Brasil. Com certeza metade do caminho seria empurrando ele para pegar. E o PEM já é assustadora. Só que agora imagina uma nave de 550 km com um laser que vaporiza cidades inteiras em um único disparo. A nave mãe dos aliens de Independence Day tem 550 km de diâmetro e uma massa equivalente a 25% da massa da Lua. Para vocês entenderem melhor, a distância de São Paulo até Curitiba é de 408 km. Essa nave é maior que essa distância inteira, e dela se desacoplam 36 naves de 24 km cada, que descem e se posicionam sobre as maiores cidades do mundo. Para comparação, a cidade de São Paulo tem 17 km de norte a sul. Então, cada uma dessas naves cobre a cidade toda e ainda sobra. E Manhattan, que tem 21 km de comprimento, fica totalmente coberta. A sombra dessas naves sozinha já causa pânico, acidentes de carro e pisoteamentos antes do ataque sequer começar. Só que o tamanho é só o começo do problema, porque essas naves têm um escudo de energia que bloqueia tudo. Os militares mandaram um B-2 Stealth Bomber com armas nucleares, e o que aconteceu? O escudo refletiu o ataque como se fosse um mosquito batendo em uma parede de concreto. A bomba nuclear não fez um arranhão, e quando os caças tentaram atacar antes disso, as naves soltaram dezenas de caças tripulados, que dizimaram os pilotos em um combate completamente unilateral. De um esquadrão inteiro, sobraram 2 pilotos, e quando a contagem regressiva dos aliens chega a 0, o centro da nave se abre, e um laser absurdo dispara, vaporizando a cidade inteira em segundos. Washington, Nova York e Los Angeles sumiram do mapa ao mesmo tempo, e não é uma explosão normal, nem uma bomba, é aniquilação completa. O fogo se espalha pelas ruas em uma velocidade que nenhum carro consegue acompanhar. É tipo a Death Star do Star Wars destruindo Alderaan, só que bem na sua cidade. E quem conseguiu sobreviver ao laser ainda teria que lidar com a possível radiação, já que ninguém sabe que tipo de energia aquela arma usa. E pra quem não sabe, durante os ataques, os aliens também destruíram vários satélites. Isso significa que o mundo inteiro ficou sem GPS, internet, televisão ou comunicação entre os exércitos. Você não saberia o que tá acontecendo na cidade vizinha, muito menos em outro país. É tipo Thanos estalando os dedos, só que você nem sabe que o estalo aconteceu. E as tropas americanas já tinham sofrido perdas massivas nos primeiros confrontos, então nem os militares tinham gente o suficiente para organizar uma defesa. Fora que esses aliens são telepáticos, eles leem a sua mente e conseguem controlar o seu corpo. Um deles pegou um cientista que estudava aliens há uns 15 anos, usou ele como fantoche para se comunicar e finalizou quase todo mundo na sala. E quando o presidente dos Estados Unidos tentou negociar paz, o alien simplesmente disse que iam matar todo mundo e começar a sugar os recursos do planeta até acabar tudo. Não tinha negociação, acordo ou piedade.
aleatoriedade, e cada nave de 24 quilômetros provavelmente carrega uma quantidade absurda desses seres. Então, além de não ter como destruir as naves, você ainda tem que lidar com os aliens que sabem exatamente o que você está pensando. E você aí achando que o Mewtwo era roubado por ler mentes. Esses caras faziam o Mewtwo parecer um NPC. Sem contar que depois dos lasers, os aliens provavelmente mandariam tropas terrestres para finalizar qualquer sobrevivente. A gente não vê isso acontecer, só que pensem comigo. Se você viaja pelo espaço para tomar um planeta e usa um laser gigante para limpar as cidades, você vai deixar os sobreviventes lá embaixo se reorganizando? Com certeza não, né? E a única razão pela qual a humanidade venceu foi porque um cara que trabalhava numa emissora de TV conseguiu hackear a nave-mãe com o notebook e mandar um vírus de computador. E eu preciso ser sincero, né? Esse é o Deus Ex Machina mais absurdo da história. Um notebook dos anos 90, hackeando uma civilização que viaja entre estrelas. E para completar, um veterano do Vietnã que tinha virado pulverizador agrícola e passado décadas sendo chamado de maluco por jurar que foi abduzido por aliens, sentou num caça F-18 moderno, que era muito diferente de qualquer coisa que ele pilotou na guerra, e se sacrificou voando para dentro do canhão da nave. Na vida real, nenhum notebook vai te salvar de uma espécie que tem um escudo que aguenta bomba nuclear e aliens telepatas. E um piloto que não sentava num jato militar há décadas não ia conseguir manobrar um F-18 moderno para acertar o canhão de uma nave alienígena. Isso aí é a armadura do roteiro nível máximo. E se você tá achando que Independence Day era impossível, agora vem o pior de todos. Porque esses aliens não usam força bruta, eles usam estratégia. Os outros, como são chamados, aparecem com uma nave gigantesca que fica apenas sobrevoando a Terra sem fazer nada. E quando todo mundo tá lá embaixo tentando fazer contato, eles lançam a primeira onda. Na primeira onda, um pulso eletromagnético global para tudo. Se você tá dirigindo, o carro para no meio da rodovia. Se você tá no avião, os motores desligam e ele cai. No metrô, no trem ou em um elevador, tanto faz, tudo vai parar. E aí imagina o caos, centenas de aviões caindo ao mesmo tempo, carros batendo em todas as rodovias, trens descarrilhando. E o pior é que sem hospitais funcionando e sem SAMU, quem se ferir nesses acidentes não tem ninguém para socorrer. Você pode estar lá com a perna quebrada no meio da estrada e ninguém vai aparecer para te ajudar. E mesmo se você estiver seguro em casa, um avião pode cair no seu telhado. E essa onda sozinha já finaliza centenas de milhares de pessoas. Na segunda onda, os aliens provocam terremotos e tsunamis em todo o planeta. E pra quem não sabe, galera, o tsunami de 2004 no Oceano Índico viajou a 800 km por hora, a mesma velocidade de um avião comercial, e finalizou mais de 227 mil pessoas em 14 países. A energia daquele terremoto foi equivalente a 23 mil bombas atômicas. No Sri Lanka, um trem lotado conhecido como Queen of the Sea foi engolido pela onda. Mais de 1000 pessoas foram de base em um único veículo. E se você quiser saber os sinais de que um tsunami tá chegando, o mar recua deixando a maré muito baixa, e você escuta um som parecido com um trem em alta velocidade. Só que quando você percebe isso, já é tarde demais para fugir. E aqui os aliens provocaram isso de propósito e em escala global. Cidades costeiras, ilhas, qualquer coisa perto da água simplesmente desaparece. E na terceira onda, vem o golpe mais cruel. Os aliens soltam uma praga modificada espalhada pelas próprias aves migratórias. E aqui a coisa fica assustadora de verdade, porque na vida real, o H5N1, o vírus da gripe aviária, já infectou 973 pessoas até 2025 e finalizou 470 delas, uma taxa de letalidade de quase 50%. Isso é a versão natural, que depende de contato direto com aves infectadas. Os aliens transformaram isso numa arma biológica projetada para exterminar, que segundo o livro do Rick Yancey, dizima 97% dos sobreviventes das ondas anteriores, sem hospitais, laboratórios ou vacina. E como os pássaros voam para todo lugar, não importa onde você se esconda, o vírus vai chegar até você. Só quem tivesse alguma imunidade natural sobreviveria, e não seriam muitas pessoas. Na quarta onda, os aliens revelam que já estavam infiltrados entre os humanos, e os primeiros alvos são justamente os militares e governantes, as únicas pessoas que poderiam organizar uma resistência. Aquele soldado que apareceu dizendo que veio te salvar poderia ser um alien. O vizinho que você conhece há 10 anos também poderia ser um alien. Então você não sabe em quem mais confiar. É tipo o Among Us da vida real, só que se você acusar errado, quem morre é você. E pra piorar, esses aliens disfarçados de militares separam as crianças dos adultos e levam os adultos para um local isolado. Se isso não é o sinal mais óbvio de que algo tá errado, eu não sei o que é, né? Só que num cenário pós-apocalíptico, você tá tão desesperado por ajuda que aceita qualquer coisa. E os painéis de controle desses militares tinham os mesmos drones que estavam caçando sobreviventes lá fora. Então os caras que diziam estar te protegendo eram os mesmos que mandavam as máquinas te finalizar. E na quinta onda, vem a jogada mais perversa de todas. Os aliens disfarçados de militares recrutam crianças para lutar, porque crianças são mais fáceis de manipular que adultos. Eles dão os equipamentos, tipo o scooter do Vegeta em Dragon Ball, que mostram supostos aliens brilhando em verde, e mandam elas atacar. Só que os alvos que aparecem em verde não são aliens, são os humanos normais. As crianças estão finalizando a própria espécie
obedece sem saber. Então os seus próprios filhos podem ser a arma que te finaliza. E elas fazem isso achando que estão salvando o mundo. E por que usar crianças e não adultos? Porque os adultos questionam ordens, desconfiam e podem se rebelar. As crianças obedecem e confiam. E é exatamente por isso que são a arma perfeita. E esse é o plano maligno dessa invasão. Cada onda foi projetada para eliminar quem sobreviveu à anterior. Se você fugiu do PEM, o tsunami te pega. Sobreviveu ao tsunami, um vírus vai vir. Sobreviveu ao vírus, agora você não sabe quem é humano ou quem é um alien. E na última onda, as crianças são usadas contra você. Os outros não precisam de nave de 550 km, não precisam de um laser e nem de um exército de 30 milhões. Eles simplesmente planejaram 5 ondas que cobrem todas as possibilidades de sobrevivência. É tipo jogar xadrez contra alguém que já sabe todos os seus movimentos antes de você fazer. Não existe uma única saída que eles não tenham previsto e bloqueado. É a invasão mais perfeitamente planejada de toda essa lista. E por isso que você jamais sobreviveria a ela. Fala galera, essas foram as 6 piores invasões alienígenas que você jamais sobreviveria. Até qual delas você acha que aguentaria? E quais aliens você acha que ficou de fora? Me contem nos comentários. Muito obrigado por assistir. E se você ver uma luz azul na sua janela de madrugada, pelo amor de Deus, não vai olhar.